Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre nossa operação no BOVA 11, né? Aquele Strangle que já tem aí um bom tempo que a gente está montando. E a gente vai falar como que se encerrou a operação do mês de outubro, né? A gente tinha vendido aqui calls na região do 134, o BOVA tinha dado essa esticada e agora recuou um pouco, então acabou ajudando um pouco aí nessa rolagem, né? E aí eu vou mostrar como que eu abri a operação para o mês de novembro. Eu acabei abrindo uma operação um pouco diferente, né? Eu estava pensando em diminuir um pouco esse risco aqui dessa call tão dentro do dinheiro. Mas acabou que depois que eu fiz a nova operação, o BOVA continuou caindo aqui. Então talvez teria sido até melhor se eu tivesse feito a rolagem ali só do 134 mesmo. Mas claro que eu também não tinha bola de cristal, né? Não tinha como saber que ia recuar tanto. Só lembrando aí, como sempre, né, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo, né, para ajudar a gente também e sempre comentar aí também o que está achando dos vídeos. No mês de outubro, eu tinha feito a venda dessas opções aqui, né? Tinha vendido a put aqui do 141 e uma call do 134. Na put eu tinha recebido 2,15 e nas calls 8,20, tá? Isso aqui na verdade já era um reflexo da operação do mês de setembro, né? Em setembro a gente já estava com as calls aqui mais dentro do dinheiro que a gente tinha vendido lá no 130, então eu tentei subir um pouco o strike, né? Quem já acompanha aí os vídeos sabe que eu não gosto muito de ir deixando o strike ficar tão dentro do dinheiro, né? Por mais que o BOVA 11 tenha uma boa liquidez, mas sempre que eu posso eu vou subindo o strike. E aí no dia 3 do 10, tá? Eu fiz a rolagem da operação, já joguei para o mês de novembro. E aí quando eu fiz a abertura, né, dessa operação, o BOVA estava cotado a 140,41 e no dia que eu fechei, né, a operação, que eu fiz essa rolagem, o BOVA estava ali em 141,22, né, lá no dia 3. Então eu recomprei as opções put aqui por 1,22, gastei 1,22 e as calls eu gastei ali 7,62, né? Acabou que eu não consegui ganhar tanto dinheiro nas calls que elas ainda estavam muito dentro do dinheiro aqui, né? 141,22. A gente acabou ganhando pouco dinheiro aí com a passagem do tempo, mas mesmo assim a gente teve um resultado aí positivo de R$ 273. E aí o que eu tentei fazer para o mês de novembro, né? Como eu falei, eu não queria ficar sempre com essas calls muito dentro do dinheiro, então eu acabei aumentando um pouco a minha exposição, né? Porque eu estava sempre vendendo aqui em quantidade diferente, né? Até porque nas puts eu tenho algumas puts longas aqui, então eu estava teoricamente mais protegido e nas calls não. Mas aí agora eu aumentei a exposição na venda de calls, tá? Mas como que eu fiz isso? Eu tirei uma parte dessas calls que estavam lá dentro do dinheiro, né? E joguei para fora do dinheiro, de forma que eu não precisasse tirar dinheiro do meu bolso nessa rolagem aqui, né? Com o dinheiro que eu gastei recomprando essas opções aqui, eu consegui um valor mais alto na venda das opções para novembro. E aí a gente vai ver agora em qual range, né, eu preciso que o BOVA fique, né, para essa operação me dar lucro. O Strengo é isso, você quer que o ativo fique em um determinado range, né, para te dar lucro. E a passagem do tempo que vai trazer esse lucro, né, com a passagem do tempo as opções vão perdendo valor cada dia, né? Então o que que a gente tem para o mês de novembro? O que que eu fiz, né? Eu vendi aqui, mantive 200 puts aqui, só que eu vendi no strike 130, na verdade o ativo é o BOVA W 139, mas o strike é o 140, né? Eu recebi 1,56 por essa operação. Aí, como eu falei, eu reduzi a quantidade de calls que eu estava vendido, mas mantive o strike, né?
Então eu vendi a Bova K21 do Strike 134 e recebi 9,50. Então ela é uma call que estava dentro do dinheiro lá no dia, né? Porque a Bova estava em 141,22. Foi no dia 3 do 10. É a cotação lá do dia, né? E o que eu peguei? Eu peguei e vendi mais 100 calls, né? Ou seja, eu estava vendendo antes sempre 150, agora eu vendi 200. Mas as outras 100 aqui eu já vendi fora do dinheiro, né? Eu vendi lá no Strike 146. Ou seja, eu tenho uma parte de calls aí vendida, que está dentro do dinheiro e outra está fora do dinheiro. Qual ia ser de início aqui a ideia, né? Sempre na medida do possível aí, ou mesmo se o Bova continuasse subindo, o que eu ia fazer? Eu ia ir tentar diminuindo, né, essa quantidade de calls aqui que eu estou vendido, que está dentro do dinheiro, sempre que puder, nessa rolagem, né, porque a rolagem da call geralmente é positiva, então essa diferença eu ia fazer o quê? Diminuir a quantidade de call vendida e passar para aqui para a call que está mais acima, né? E aí sempre fazendo esse ajuste, né, para não ficar com a call tão dentro do dinheiro. Como o ativo está recuando bastante, pode ser que isso nem aconteça, né? Talvez agora a gente vai começar a ter um probleminha aí nas puts. Tudo bem que a gente tem a put aqui, né, longa também que ajuda. Então inicialmente a ideia era essa, né? Não deixar essas calls ficarem muito dentro do dinheiro. E se o ativo continuasse subindo, né, continuasse naquela força ali e fosse lá para os. Continuasse aqui, se lá para os. Voltasse para 145, ou voltasse até testar a região lá dos 150, a gente iria tirando aqui, né? Pode acontecer ainda também, né? A operação só está começando. A gente vai, na medida do possível, tirando as calls que estão aqui embaixo, na região do 134, e jogando para a call que estaria aqui no 146, né? Mesmo que o ativo passasse aqui e ficasse essas calls dentro do dinheiro, mas a ideia inicial era essa. Sempre ir tirando as calls que estão mais dentro do dinheiro e passar pelo menos para um strike mais tranquilo, vamos dizer assim. E aí com essa operação, então, eu recebi aí R$ 1.430, né? E aí isso foi suficiente para pagar o que eu tive que gastar recomprando as opções do mês anterior, né? Então não precisei colocar dinheiro do meu bolso também para fazer essa rolagem, tá? No mês anterior, né? Olhando pela gasto que eu tive com as puts longas, esse R$ 273 aí é um lucro de 15,73, com pela margem das calls seria 5,66. Na verdade, eu até esqueci aqui no dia que eu abri a operação para novembro, em ver, né, em anotar aqui quanto que seria a margem das calls, né, que eu vendi lá no dia. Então aí agora já vai dar até um valor diferente, né, porque a call que estava muito dentro do dinheiro já não está assim tão dentro do dinheiro, né, que o Bova agora está cotado em 137. E a outra que estava mais próximo, né, que é a 146, já ficou bem mais fora do dinheiro também. Então, como resultados, até agora que a gente tem, né, foi R$ 273 aí no mês de outubro. E a gente tem um subtotal aqui, que seria referente a esse ano até agora, de R$ 531, né? Na verdade é do semestre, tá? Não é do ano não, né? É do segundo, isso mesmo. Então, esse subtotal aqui é do segundo semestre. A gente tem R$ 531 positivo até o momento. E o total do ano, R$ 650 positivo, né? Em todas as operações somadas aí. Então, aí agora a gente vai acompanhar, né? O BOVA11 e ver o que acontece aqui, né? A expectativa é o quê? Que ele, pelo menos, eu preciso, né? Pelo menos que ele fique entre aqui essa região do 135 e o 146, mais ou menos, né? Quando a gente
Eu até joguei aqui no opções.net, né, pra gente ter uma noção, joguei com os valores aqui que eu abri a operação. Quando a gente abre o gráfico de payoff, ficou parecendo uma cabana aí, né? Ficou estranho, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Quando a gente monta o Strangle, o gráfico de payoff é uma linha reta e que cai nas pontas, né? E aqui ficou um ponto aqui onde tem uma região maior de lucro, que é onde está vendido as puts, né, do 140, que está uma quantidade maior, e aí começa a ir mais para a linha do prejuízo. E na região da call aqui do 134, porque aí ela perde todo o valor e a put aqui começa a entrar muito no dinheiro, né? Então aqui começa a ter problema na put. Lá na região dos, eu até tinha feito um cálculo aqui, na região, a put lá na região do 132, mais ou menos, né? Que 132,80, é o 133, né? Mais ou menos no 133 a put começa a ter prejuízo, né? A 132,70 já dá em R$ 6 negativos. E aí, como eu tenho uma call vendida aqui no 146, então quando chega lá no 146, a gente vê que já começa a aumentar um pouco aqui a curva de perda, né? Não fica mais uma linha assim. E aí aqui, então o ideal para mim é o quê? Que o ativo fique aqui entre o 134 e o 146, que aí eu consigo ter lucro na operação, né? Que aí essa linha azul é o que está nesse momento, ela vai subindo aqui, né? Com a passagem do tempo. Então, por enquanto é isso, né? E aí a gente vai esperar para ver o que a gente consegue fazer nesse mês de novembro, né? Se o ativo ajuda, né? Aqui já está marcado possíveis regiões, né? Aqui no 144 já tinha segurado. A próxima região aí pode ser lá no 150 e aqui no 135 também pode ser que o BOVA consiga segurar. Então, se ele ficar nessa região aqui, para mim vai ser o melhor, né? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.